Sabe aquela sensação de que o mundo está girando rápido demais? Aquela pressa que parece que nunca acaba? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que está definindo a nossa época: ansiedade. E com base nas ideias da doutora Ana Beatriz Barbosa, a gente vai tentar entender por que estamos vivendo essa verdadeira pandemia silenciosa e, o mais importante, o que dá para fazer para sair dessa. Para começar, vamos lá. Uma pergunta simples, mas que diz muita coisa. Quem aí já se pegou ouvindo áudio ou vendo vídeo na velocidade 2? Esse gesto, que já virou quase automático para tanta gente, é um pequeno sintoma de uma cultura de aceleração que mexe com a gente de um jeito muito mais profundo do que se imagina. E o tamanho disso tudo é, assim, histórico. A doutora Ana Beatriz Barbosa é muito clara quanto a isso. Não é um estrezinho passageiro, não. A gente está vivendo o que muito provavelmente vai ser lembrado como o período mais ansioso de toda a história da humanidade. É uma afirmação bem pesada, né? Então a pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Primeiro de tudo, é fundamental entender uma coisa. Isso não é uma falha pessoal, um problema individual. O que a gente está vendo é uma condição social, uma verdadeira pandemia de ansiedade que já estava por aí muito antes de qualquer vírus que a gente tenha ouvido falar recentemente. E para não ter dúvida do tamanho do problema, os números falam por si. Pensa só nisso. Em 2016, muito antes da pandemia de Covid-19, o Brasil já tinha 18 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Isso mostra que a raiz do problema é bem mais antiga e bem mais profunda. Tá, mas de onde vem tudo isso? Por que esses números são tão altos? Bom, a resposta parece estar na nossa cultura. Uma cultura que empurra todo mundo para uma aceleração sem fim, e o resultado é um esgotamento coletivo. É que em algum momento as coisas viraram de ponta cabeça. Estar sempre ocupado, com a agenda cheia de coisas para fazer, virou sinônimo de status, de sucesso. A vergonha não era mais errar, mas sim ter tempo livre. E essa mentalidade, claro, criou o cenário perfeito para a exaustão que a gente vê hoje. E a tecnologia nessa história toda? Pois é, aí que está a grande ironia da nossa era. A promessa era que ela ia nos dar mais tempo livre, mais tranquilidade, mas o que aconteceu na realidade foi exatamente o contrário. O trabalho invadiu todos os cantos da nossa vida sem hora para começar ou terminar. As jornadas de trabalho viraram infinitas. A consequência direta disso tem um nome que, infelizmente, ficou super conhecido: burnout. É aquela exaustão completa, mental e física, que acontece quando a gente perde as fronteiras, os territórios, sabe? Entre trabalho, descanso, vida pessoal, tudo vira uma coisa só. E aí o cérebro simplesmente não aguenta o tranco. Ok, agora vamos sair um pouco do social para olhar aqui para dentro, para nossa biologia. Porque toda essa pressão do lado de fora tem um efeito bem real aqui dentro da nossa cabeça. A ansiedade literalmente consegue sequestrar o nosso cérebro. E aqui está o pulo do gato, como explica a doutora Ana Beatriz. Para o nosso cérebro, não faz a menor diferença se uma ameaça é real, física, ou se é só uma preocupação, algo que a gente está imaginando para o futuro. A resposta do corpo é exatamente a mesma. E isso cria um ciclo vicioso muito perigoso. Funciona assim. A mente ansiosa fica lá projetando um monte de cenários negativos. Em resposta, o cérebro dispara cortisol, o hormônio do estresse, e o corpo inteiro entra num modo de guerra constante. E o resultado inevitável disso? Exaustão total. É exatamente por isso que a gente diz que a ansiedade sequestra o presente. Sabe aquela sensação de que o ano voou? Que o tempo está passando cada vez mais rápido? Isso é um sintoma claro de que não estamos vivendo o aqui e agora. A mente está sempre lá na frente, se preocupando com um futuro que nem chegou ainda. Mas olha, a história não é só sobre velocidade e tecnologia, não. A doutora Ana Beatriz aponta para outro fator cultural, que é bem sutil, mas muito poderoso. A gente desenvolveu uma tendência a tratar qualquer dificuldade como se fosse um trauma paralisante. E isso nos impede de criar resiliência. Pensa bem na diferença. A vida real, ela é cheia de atritos, de desafios, e são justamente esses desafios que deixam a gente mais forte. Mas o que acontece nessa chamada cultura do trauma? Qualquer desconforto, qualquer frustração já vira um trauma enorme, paralisante, e aí a gente acaba fugindo exatamente das experiências que nos ajudariam a crescer. E a gente vê isso muito na criação dos filhos hoje em dia. A intenção dos pais é a melhor do mundo, claro. É proteger, evitar que os filhos sofram. Só que o resultado, muitas vezes, é um paradoxo. Acabam formando jovens que não têm as ferramentas emocionais para lidar com as frustrações que, inevitavelmente, o mundo real vai trazer. Ok, o cenário é complexo, a gente já entendeu. Mas isso não quer dizer que seja uma sentença final, de jeito nenhum. Muito pelo contrário.
Agora a gente vai para a parte mais importante, as soluções. Como é que a gente pode, na prática, recuperar o controle do nosso presente? A grande virada de chave, segundo a doutora Ana Beatriz, está em equilibrar o fazer e o ser. A nossa cultura só valoriza o fazer, a produção, a ação, o tempo todo. Só que é o modo ser, que é a pausa, a presença, a contemplação, que abastece a nossa energia e que dá sentido para tudo que a gente faz. Resumindo, a gente precisa ser para conseguir fazer bem. Então, como é que a gente cultiva mais esse ser na prática? A doutora Ana Beatriz dá umas ferramentas bem diretas. Primeiro, estabelecer territórios. Trabalho é no trabalho, casa é casa, lazer é lazer, fronteiras são importantes. Segundo, praticar o ócio criativo. E, gente, isso não é preguiça, tá? É deixar a mente voar um pouco, sem uma tarefa específica, é aí que as melhores ideias aparecem. Terceiro, priorizar o sono. Isso não tem negociação. É a faxina que o cérebro precisa para funcionar direito. E por último, talvez o mais poderoso, ser inteiro no que se está fazendo. Se está tomando um café, sinta o cheiro, o gosto, o calor, só isso. E essa frase dela, nossa, resume tudo de um jeito brilhante. O maior antídoto contra a ansiedade é a presença. Quando a mente está focada no aqui e agora, simplesmente não sobra espaço para se preocupar com o futuro. Estar presente, essa é a verdadeira batalha. E é uma batalha que a gente pode sim vencer. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, um ponto de partida. Depois de tudo isso, vale a pena se perguntar, com toda a honestidade do mundo, quem é que está no controle do tempo? Somos nós ou é a nossa ansiedade? A resposta pode não ser fácil, mas só de encarar essa pergunta, a gente já dá o primeiro e mais corajoso passo para retomar as rédeas da nossa vida.